paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesse domingo, nesse lindo dia de domingo de sol. Um dia que eu acredito que a maioria dos irmãos gostaria que nós estivéssemos nos reunidos ali na igreja para a nossa escola dominical. Mas infelizmente, devido a tudo que está acontecendo, não podemos. E aí então a nossa intenção nessa manhã é só trazer alguma reflexão sobre o que seria a nossa segunda lição. Que eu até aconselho os irmãos, continuando um tempinho, por mais que a gente não possa se reunir, mas que cada um faça o seu culto, a sua escolinha dentro da sua casa, pode ter certeza que Deus vai se agradar muito disso e você também vai ganhar muito com isso. Porque as lições desse semestre estão uma bênção, irmãos, está muito bom. É uma pena não poder a gente estar aproveitando todos juntos, né? A segunda lição, que seria a que a gente iria estudar hoje, ela fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E é uma lição maravilhosa, porque ela vai tratar sobre o primeiro capítulo da carta aos Efésios, que Paulo escreveu quando ele estava preso. E é interessante e lindo dessa história, irmãos, porque Paulo ele vai escrever e nos deixar alguns conselhos e falar algumas coisas assim que, se a gente parar para analisar, são coisas que tocam na nossa alma e fazem a gente abrir a nossa visão sobre os planos de Deus, o projeto divino, como é o exemplo dessa lição de hoje. E o que é interessante disso tudo é que Paulo escreve tudo isso estando preso. E aí então você vai perceber que a liberdade que o Espírito Santo nos concede, que Deus nos concede, ela não está relacionada a espaço, ela não está relacionada a local. Porque Paulo, mesmo estando preso, estava se alegrando em Cristo e tendo todas essas revelações lindas. Porque Paulo entendeu qual o sentido realmente da liberdade que Cristo nos dá. Que é uma sensação de, independente de onde a gente esteja, independente do que esteja acontecendo, independente do momento que você esteja passando, você se sente livre, você se sente abraçado por Cristo. É isso que é interessante, por isso que Paulo vai deixar não só a carta de Efésios, como algumas outras cartas que ele escreveu estando preso, porque Paulo entendeu esse mistério, ele foi um apóstolo que entendeu esse mistério. E já trago essa reflexão para você nessa manhã. Seja livre, independente de onde você está. Essa liberdade é o que Cristo te dá. E nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, principalmente do versículo 3 até o versículo 14, Paulo ele vai escrever como se fosse um salmos. É uma canção, é algo lindo que ele vai deixar relacionado ao projeto de Deus, ao projeto divino que ele entendeu. O textual da nossa lição, ela diz que bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Paulo quer nos trazer é que essas bênçãos, a gente tem que agradecer a Deus, não relacionado às coisas materiais, porque isso não é o principal para as nossas vidas, mas sim relacionado às bênçãos espirituais, que vêm de Deus, que vêm dos lugares celestiais. E eu até destaquei um ponto aqui. Essa lição ela vai falar sobre isso, sobre a perfeição, sobre o projeto lindo que Deus criou para nos salvar. Ele vai expor isso nesses versículos e é o que Paulo quis deixar para nós como conselho, nós ser grato a Deus por todo esse projeto, plano de salvação, porque desde o início Deus ele tinha a intenção de redimir o seu povo, de trazer algo que reconciliasse, que nos trouxesse de volta a oportunidade de ser salvo. E foi o que Deus fez através de Cristo. E Paulo ele vai deixar isso bem descrito nesses versículos, os quais eu fiz menção do versículo 3 ao versículo 14. E no ponto 2 da nossa lição tem ali uma partezinha muito interessante que vai falar que Deus ele nos elegeu para sermos santos, referente ao versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, nos prestigiou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Isso tudo é o resumo desses versículos ao qual Paulo deixou escrito no capítulo 1. Olha todo o projeto que Deus fez, tudo que Deus ele nos alcançou. Deus ele nos elegeu para ser santo, ele nos fez filho, ele nos fez agradáveis para si, ele nos limpou com o sangue de Cristo e ele nos acolheu na sua vontade redentora. E ele revelou para nós a palavra da verdade. Então, segundo o ponto 3 também, ele vai dizer que em Cristo nós temos uma nova condição.
Porque antes no pecado, o homem no pecado, tudo que estava acontecendo com a humanidade, o homem estava perdido e estava se espelhando em Adão, um homem que se afastou de Deus, um homem que pecou, um homem que errou. Mas nós, depois que conhecemos a verdade, depois do projeto da salvação, depois de Cristo ter vindo ao mundo, nós estamos vivendo uma nova condição a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Nós estamos vivendo uma condição que a nossa referência não é mais Adão, mas a nossa referência passa a ser Cristo. E em Cristo nós temos uma vida de salvação, uma vida longe do pecado, uma vida sem marcas, uma vida sem máscaras, uma vida onde Cristo é a nossa referência e em Cristo nós estamos salvos. Que esse é o projeto lindo que Paulo ele vai deixar escrito nesse capítulo. O projeto que se descreve também em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deixou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande mistério que Paulo ele vai deixar escrito, que foi nos revelado, que nos foi revelado. Que esse foi o projeto principal de Deus. Deus ele não está muito preocupado com as suas bênçãos financeiras, por mais que ele cuida dos seus filhos, mas esse não é o projeto principal dele. Não é nós termos uma vida boa aqui, não é nós aproveitar as coisas desse mundo, mas é sim nós entender o mistério, nós entender esse mistério que Paulo ele vai nos deixar descrito, e ele vai usar a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9 do capítulo 1. Que é isso, nós descobrir que a vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida em Cristo, sendo filho dele por herança e tendo a salvação como principal objetivo, tendo a salvação como principal foco das nossas vidas. Esse é o mistério que nós temos que entender, que foi o que Paulo entendeu e nos deixou como conselho. Entenda isso para a tua vida. O maior mistério desse mundo, o maior projeto de Deus para as nossas vidas nesse mundo é que nós venhamos entender o projeto da salvação e venhamos todos os dias viver uma vida digna de ser salvos. Porque para qualquer momento, quando Deus nos chamar, nós venhamos estar prontos. E esse projeto foi um projeto que Deus ele fez não baseado no nosso tempo, no Cronos, no tempo cronológico, mas foi num tempo baseado no tempo de Deus, o tempo Kairos. Que foi um tempo que é um tempo que se designa como todas as gerações, como todas as estações, como todos os tempos. É o tempo de Deus, aquele tempo que, independente da nossa vontade, é a vontade dele. Esse é a plenitude dos tempos. Deus ele vai querer dizer que esse projeto ele se estende para todas as nações, esse projeto se estende para todos os tempos. O que Deus quer é que tudo venha a ser conectado a Cristo. As nossas intenções sejam conectadas a Cristo, os nossos projetos sejam conectados a Cristo, que o mundo, de uma forma geral, venha a se unir tendo Cristo como centro, sendo um mundo, uma igreja, uma pessoa, que você venha a ser uma pessoa cristocêntrica, tendo Cristo como centro da sua vida. Esse é o projeto de Deus, para que todas as nações, todos os povos venham a estar unidos nesse projeto, tendo Cristo como centro de tudo. Que tudo é para o seu louvor, que tudo é para a glória dele, que tudo é para estarmos conectados a ele. E a garantia disso tudo é interessante porque tem uma tradição judaica que quando um homem fosse casar, ele deveria procurar a sua amada, procurar a pessoa que ele achasse que seria ideal para ser sua esposa. E o que ele deveria fazer para o pai da sua esposa quando ele achasse, independente da distância de sua casa, ele deveria deixar algo como uma garantia, como um penhor. Ele deveria deixar algo muito valioso para o pai da moça, que seria uma forma de garantia que ele iria voltar para buscar a sua amada. Ele deveria voltar para a sua terra, fazer sua casa, fazer seu lugar aonde viveria com a sua futura esposa. E aí, deixando esse bem como garantia, seria uma garantia para o pai da moça que deveria guardar esse rapaz voltar para buscar sua filha, porque ele voltaria para buscar sua filha e voltaria para buscar a garantia que ele havia deixado. E Cristo, ele sempre foi quando Jesus ele viveu na terra, ele sempre foi um homem que ele gostou muito de seguir as leis, para deixar sempre um bom exemplo, para não deixar nada que viessem o julgar, que viessem apontar alguma coisa de falha nele. E Cristo ele também resolveu seguir isso à risca. Por isso que daí Jesus ele veio ao mundo, se apresentou para a sua igreja, se apresentou para os seus, deixou a sua história demonstrando quem ele era, para que nós viéssemos acreditar nele. E ele também deixou um penhor. Ele deixou algo de valor aqui nesse mundo, que ficaria com nós, que ficaria para nós,
como garantia que ele vai voltar a buscar a sua igreja. E seguindo essa mesma linha de pensamento, então daí, como um rapaz voltaria para sua terra, prepararia um lugar para morar com sua amada e voltaria a buscar, Cristo também segue isso à risca, porque ele deixou o Espírito Santo como penhor, como a garantia, como algo valioso que estaria com nós todos os dias, sendo o selo, sendo a garantia, o penhor que ele voltaria a buscar a sua igreja. E aí então Jesus ele foi preparar lugar, como ele vai descrever em João, ele foi para preparar a morada, para que quando estivesse tudo pronto, ele voltaria a buscar nós, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, para estar com ele todos os dias. E o Espírito Santo, então, na nossa vida, ele é a garantia da salvação, ele é o penhor da salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Só algo que você precisa entender é que ser selado com o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, a maior evidência é falar em língua, é estar demonstrando isso com sinais para que todos possam ver, mas ser selado com o Espírito Santo é algo diferente disso. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Jesus de todo o nosso coração e decidimos ser crente, nós já vamos ser selados com o Espírito Santo, que é como se fosse um carimbo, como se fosse uma assinatura dizendo que nós pertencemos a Cristo. Esse é o selo do Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus de coração, de verdade, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Como eu falei, é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Irmão Gustavo, mas aí se eu fui selado com o Espírito Santo, então eu estou salvo para sempre? Não, porque isso vai depender das nossas atitudes, das minhas atitudes, das tuas atitudes. Você vai ser selado com o Espírito Santo, você vai ser filho por herança, vai se tornar filho a partir daí. Mas se você, por suas atitudes, decidir se afastar, enfim, não ser merecedor da salvação, você perde a salvação. Mas quando Jesus ele nos chama, quando nós o aceitamos e somos selados com o Espírito Santo, nós estamos carimbados, que estamos prontos para que se ele voltar, nós vamos subir com ele, nós guardando o Espírito Santo e honrando Deus acima de todas as coisas. Então, você tem o selo do Espírito Santo, não esqueça disso, você é carimbado, você tem a assinatura dele em você, você tem o selo que você pertence a ele, então honre isso. Guarde isso no teu coração, honra esse selo que você carrega, porque as pessoas olham para você, você já deve ter passado por uma experiência do tipo, das pessoas olharem para você e disser, ó, lá vai um crente, lá vai um aleluia, lá vai um amém. Isso porque as pessoas veem em você o selo do Espírito Santo. E como eu falei, independente de você ser batizado com o Espírito Santo, as pessoas notam que você é diferente. Você tem um brilho diferente, você tem um jeito de andar diferente, você tem um jeito de falar diferente, você tem um jeito de agir diferente. Isso tudo é característica que você é selado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Mas em resumo, para o vídeo não ficar muito longo, o que Paulo quis nos deixar nessa segunda lição é que nós devemos ser gratos, que nós devemos agradecer a Deus, que nós devemos bendizer ao nome do Senhor por todas as bênçãos que Ele nos deixa espiritualmente. Como eu falei, o maior projeto divino não é você ter uma vida abençoada aqui, não é você ter um carrão do ano aqui, não é você ter uma casa boa aqui, não que isso esteja errado. Mas você tem que entender para a sua vida que o maior projeto de Deus não é a tua prosperidade. Mas o maior projeto de Deus em Cristo Jesus é que você venha a ser salvo. O maior projeto que você tem que entender para a sua vida é o projeto da salvação. E todas as vezes que você for agradecer a Deus, o ponto principal que você tem que agradecer e ser grato a Deus todos os dias é por Ele ter te dado o privilégio de ser filho, de ser chamado por Ele. De não você ter escolhido Ele, como João vai dizer, não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então você tem que ser grato por Ele ter te escolhido, por Ele ter te selado com o Espírito Santo, por Ele ter te tornado filho, por Ele ter te tornado dele em Cristo Jesus e ter o projeto de salvação, você fazer parte desse lindo projeto. É isso que você tem que agradecer a Deus todos os dias da tua vida. Irmão Gustavo, mas eu estou passando por um monte de dificuldade, eu não consigo acreditar tanto assim em Deus. Para pensar na sua vida, você, seus pais, por mais que você de repente venha de uma família humilde, que seus pais não tinham condições, quem sabe a sua mãe, por exemplo, ela não tem condição de te dar uma vida linda, uma vida dos teus sonhos, é uma casinha bem simples, um feijãozinho com arroz todos os dias.
mas você ama sua mãe acima de tudo, porque acima de tudo ela é sua mãe, ele é seu pai, você tem um amor por ele, porque nele ou nela você tem abrigo, você tem cuidado, você tem um colo quando você precisar. E é isso que você tem que entender para a sua vida e levar para o lado espiritual também. Independente da situação de vida que você esteja vivendo, você tem um pai. Você tem um pai onde você sempre vai ter refúgio, aonde quando você precisar ele vai estar sempre de braços abertos para te atender, aonde quando você se perder nas suas emoções, nas suas dificuldades, ele vai estar sempre disposto a te dar um colo, a te dar um abraço, a te dar abrigo e te dar pelo menos uma comidinha saudável que vai te ajudar. Isso que você tem que guardar para a sua vida, e esse que é o ponto principal dessa lição nessa manhã. Seja mais grato a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem sido para você. Independente da tua vida física e material que você está vivendo, você tem um Pai que está sempre de braços abertos. E que vendo que esse mundo não daria em nada, que vendo que esse mundo estaria caminhando para a perdição, Ele mandou Jesus vir ao mundo para te dar uma porta de escape, para te dar a salvação. Então se você tombar, quem sabe amanhã ou depois nesse mundo, meu amigo, minha irmã, tenha certeza que você tem uma morada que te espera, você tem um pai que te espera, você tem um lugar lindo para você viver a sua eternidade. E esse que é o ponto principal nessa manhã. Seja grata a Deus principalmente pela tua salvação, pela oportunidade que Ele te deu de ser filho e estar salvo em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Eu espero que essa palavra venha tocar seu coração de alguma maneira, por mais que de repente o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena olhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.